Eu quero agradecer a todos e todas que têm interagido comigo de diferentes maneiras, através de diferentes mídias, e inclusive, principalmente, a todo mundo que nos últimos dias me cobrou com insistência: e aí, cadê o Correlê? Cadê o próximo episódio? Então, o Correlê chegou. Agora estamos juntos novamente. Muito obrigado por esse incentivo, por essa cobrança e pela pressão. Aqui está, vamos de Correlê. E hoje eu quero reagir a um comentário que está sempre presente nas minhas mídias sociais. Pessoas que, independentemente daquilo que eu publico, fazem uma crítica ou uma exortação, ou até mesmo uma repreensão. E qualquer que seja o conteúdo, sempre aparece alguém fazendo esse comentário. Então é um comentário sempre presente, do tipo: você é comunista, você é socialista, você é marxista, você deixou de ser pastor e se tornou um militante político, você abandonou a teologia e agora só prega a ideologia, você deveria abandonar o seu esquerdismo. Como é que pode um cristão ser de esquerda e abandone o seu esquerdismo, volta para a Bíblia? E outro dia alguém disse: apesar de politizado, eu te amo. Achei muito engraçado. Eu agradeço esse afeto, mas eu acho muito interessante que o ser politizado exige um apesar, do tipo: apesar de politizado, te amo. Então, ser politizado é algo negativo, né? Então, a que ponto nós chegamos? Eu deveria ser o quê? Um alienado? Eu deveria ser uma pessoa que não interage, não reage ao seu mundo, ao seu tempo, à sua sociedade? Eu deveria viver na espiritosfera, assim? Então, mais ou menos isso, né? Agora, tem um comentário crítico mais usual que eu recebo: você deveria só pregar o Evangelho, ou você deveria pregar só o Evangelho. Outro dia mesmo alguém disse: se eu fosse você, eu me limitava a falar apenas do Evangelho de Cristo. Essa ideia de que existe só o Evangelho, que eu deveria pregar só o Evangelho, ou eu deveria só pregar o Evangelho, e que não deveria me envolver com outras coisas, como se o Evangelho não estivesse envolvido com outras coisas, como se o Evangelho fosse uma realidade à parte do mundo em que nós vivemos e de todas as dimensões da experiência humana, inclusive as políticas, sociais, econômicas. Então essa ideia, né, de pregar só o Evangelho, tem muita gente que me diz isso, para eu pregar só o Evangelho. E talvez essas pessoas não percebam que de fato o conselho que elas estão me dando ou a crítica que elas estão fazendo sugere que elas acreditam que existe esse tal só o Evangelho. Isto é, um Evangelho puro, um Evangelho neutro, um Evangelho universal e atemporal, supra-histórico, supra-cultural, supra-social, um Evangelho apolítico e um Evangelho supra-controvérsia, um Evangelho que não causa confusão. Então prega só o Evangelho e não se meta em controvérsia. Né? Então esse tal Evangelho puro e neutro seria um conjunto de verdades aplicável a todo e qualquer lugar, em qualquer tempo da história, a todo e qualquer ser humano, independentemente das suas condições, dos seus contextos, das suas circunstâncias, né? É um evangelho que é um evangelho único, um evangelho que é uma voz, né? É unívoco, e ele se aplica
ao preto e ao branco, ao rico e ao pobre, ao alemão, ao chinês e ao brasileiro. Ele se aplica ao homem e à mulher do mesmo jeito, tipo, independe de quem é o ouvinte, da circunstância, da condição e do contexto do ouvinte, o evangelho é o mesmo. Então tem esse evangelho puro, esse só o evangelho, né? Esse conjunto de verdades que todos os cristãos de todos os tempos, em todos os lugares, concordariam. Né? Então essas pessoas estão dizendo, olha, prega só o evangelho. Então eu durante muito tempo acreditei nisso também, que existia esse só o evangelho aí. E quando eu lia, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, dizendo que se alguém anuncia um evangelho diferente ou um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado, né? Então o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a um evangelho, que é aquele evangelho que ele anuncia, e a outro ou outros evangelhos. Então eu pensava, bom, tem um evangelho, tem esse evangelho aqui, né? Quando ele escreve à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo diz que o evangelho que ele prega, a exortação que ele faz, não tem origem no erro e nem motivos impuros e não tem motivações escusas. Então ele cria ali uma imagem, falando aos tessalonicenses, como se ele oferecesse um vinho puro, sem misturas, e que o que ele está oferecendo é vinho mesmo, ele não está enganando, dizendo que é uma coisa e é outra, e aquilo que ele está oferecendo não é misturado com nenhuma impureza. Então a ideia de que existe um evangelho puro, né, o evangelho é essa compreensão, assim. Então eu fiquei muito encafifado com essa ideia de prega só o evangelho e essa conotação de que existe um evangelho que é puro e neutro e que é unívoco, né? Então eu durante um tempo acreditei nisso, mas até que eu discerni, eu compreendi, eu percebi a distinção entre o evangelho, isso que o apóstolo Paulo está falando, e as interpretações do evangelho. Toda vez que alguém diz, a Bíblia diz, na verdade está dizendo, isso é o que eu acredito que a Bíblia diz. Essa é a minha interpretação da Bíblia. Quando uma pessoa vira para você e diz, não, porque a Bíblia diz, não, ela na verdade, ou ela cita o versículo, e aí a gente vai interpretar o texto bíblico literalmente, ou ela ela estará oferecendo para você uma interpretação da Bíblia. Então, quando uma pessoa diz a Bíblia diz, o que ela está dizendo, na verdade, é o que ela acredita que a Bíblia diz. A interpretação que ela faz do que a Bíblia diz. Porque toda vez que você lê um texto bíblico e tenta explicar o texto bíblico, você já distorceu o texto bíblico. Você já suprimiu o texto bíblico de sentidos, você já acrescentou sentidos ao texto bíblico. Então, interpretar é distorcer. Interpretar, que é tido como o exercício de buscar o sentido original do texto bíblico, o que eu acho que entre nós uma prepotência que é absurda, é você dizer o que o apóstolo Paulo realmente pensou quando ele disse o que disse. Então, essa ideia de interpretar o texto bíblico como a busca da verdade única que o texto encerra, essa pretensão hermenêutica, no meu entendimento, é muito equivocada, porque o nosso distanciamento do texto bíblico nos coloca diante de uma possibilidade imensa de interpretações, e o próprio texto bíblico, ele é polissêmico, ele é aberto a muitos sentidos, né? Então, interpretar, de certa maneira, é distorcer. E também existe esse ditado, né, que traduzir é trair. Então, quando você pega um texto escrito em hebraico, aramaico, grego, e transpõe esse texto para o inglês, para o português, para o alemão,
para o mandarim, você perde muito na própria experiência da tradução. Por isso que se diz aqui que traduzir é trair. Então deixa eu te contar um segredo. Esse negócio de prega só o evangelho, esse só o evangelho não existe. Não existe, porque não é possível afirmar categoricamente que a interpretação que se faz do texto bíblico é absolutamente correta e que existe uma única interpretação correta do texto bíblico e que se pode chegar a ela racionalmente e que, uma vez se chegando a essa única interpretação do texto bíblico e a essa verdade única que o texto bíblico está revelando, essa verdade ganha o consenso universal e atemporal da tradição cristã. Não existe isso. Então, não é possível identificar o que se entende por só o evangelho. Então, quando alguém diz assim, prega só o evangelho, eu digo, bom, de que evangelho você está falando? Porque não existe isso que a gente está chamando de evangelho como um único conjunto de crenças universal e atemporal. Por exemplo, o credo apostólico é um conjunto de 12 declarações credais, 12 afirmações credais. O credo apostólico ele tem data desconhecida, ele é ali do terceiro século, provavelmente. Algumas pessoas dizem que foram os apóstolos que escreveram, mas isso é lenda, embora tenha 12 artigos de fé, e aí por isso dizem que cada apóstolo escreveu um artigo. Não tem nada a ver isso daí. Então a origem do credo apostólico é incerta, é desconhecida, mas é um primeiro registro credal de crenças do cristianismo. Então, o credo apostólico diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só seu Filho, seu único Filho, nosso Salvador, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e creio na vida eterna. Então, o credo apostólico tem 12 confissões credais. Agora, os concílios chamados, os concílios da Igreja, os concílios universais da Igreja, o primeiro concílio de Jerusalém, ali em Atos 15, o concílio de Niceia, no ano 300 e pouco da era cristã, o concílio de Constantinopla, 380, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, onde vão se definindo as convicções cristãs. E aí o concílio de Calcedônia é no ano 450 da era cristã. Então é muito interessante que até o ano 450 os cristãos estavam discutindo ainda temas essenciais de sua fé, e crenças fundamentais da sua fé, reagindo às heresias que nasciam dentro do próprio movimento cristão e reagindo às verdades das outras religiões. Uma vez que o cristianismo se espalha pelo império e pelo mundo greco-romano, pela cultura, ele precisa se afirmar e se defender em termos de conceito em relação às outras verdades propostas. É por isso que logo depois da morte dos apóstolos, dos 12 apóstolos, surgem os chamados pais apostólicos, os pais apologistas, os chamados pais da igreja, os pais teólogos, né? que são homens extraordinários, que são homens que foram muito usados por Deus em todo o processo de interpretação da Bíblia ou dos textos cristãos, até porque o cânon bíblico foi definido muito tardiamente, lá no IV século, mas aí você encontra homens como Clemente, como
mas como Tertuliano, como Irineu de Lyon, como Orígenes, Ambrósio, Agostinho. Então esses caras, eles estão construindo aquilo que nós chamamos de fé cristã, o conjunto de crenças que nós chamamos de evangelho. Né? Então o credo apostólico, com 12 afirmações, é a primeira síntese bem conhecida. Mas já, por exemplo, quando chega na Reforma Protestante, o Martinho Lutero fixa na Capela de Wittenberg 95 teses. Então, de um credo apostólico com 12 afirmações, você tem 95 teses do Martinho Lutero confrontando o catolicismo romano de sua época. E nós estamos em 1500. Nós estamos em 1500 e o Lutero mete 95 teses, 95 confissões credais. Então, quando alguém diz assim, prega só o evangelho, é só o quê? Só as declarações ali do credo apostólico? São as grandes verdades definidas nos concílios da igreja? Ou são as 95 teses do Lutero? Né? Ou, por exemplo, depois ainda vem surgindo as famosas confissões de fé, os catecismos cristãos, né? Então tem a confissão helvética, 1530, 1560, são duas confissões, a primeira e a segunda, e a redação latina da confissão de fé helvética, que foi a confissão das cidades da Suíça de língua alemã, que foi considerada a primeira confissão reformada de abrangência nacional ali. A confissão helvética tem 28 parágrafos. Então, o Martinho Lutero tem 95, mas a confissão reformada helvética tem 28 parágrafos. Já o catecismo do Westminster, o catecismo maior de Westminster, de 1640, 43 ali, tem 196 artigos. Então, o que eu quero dizer é, você tem o credo apostólico com 12 declarações de crenças, declarações credais. Você tem Martinho Lutero com 95 afirmações teológicas de correção e reação ao catolicismo do seu tempo. Você tem a Confissão de Fé Helvética com 28 artigos, o Catecismo de Westminster com 196. Então, assim, só o Evangelho é o quê? O que eu prego quando alguém me manda pregar só o Evangelho? Eu fico com o quê? Com quantos artigos de fé? De que Evangelho estão falando? E outra, se a gente pensar mais, a gente está falando de um evangelho que é do cristianismo ocidental ou do cristianismo oriental? Eu acho isso muito interessante, muito bonito, inclusive. O cristianismo ocidental, ele é muito influenciado por Santo Agostinho, Santo Anselmo, e a salvação é descrita numa linguagem forense, judicial. O pecado é um crime cometido contra a justiça de Deus, a justiça que precisa ser reparada. Então Deus é um juiz, o pecador é um réu, a sala do tribunal tem Jesus como advogado de defesa, tem o diabo como promotor, como acusador, e Jesus, inclusive, ele sofre a pena pelo pecado do réu pecador, né, do ser humano pecador. Jesus sofre a pena para reparar a justiça de Deus. Então, esse é o cristianismo ocidental, muito construído em cima dessa lógica de salvação. Já o cristianismo oriental ali da Rússia, o cristianismo chamado ortodoxo, da Grécia, e que vem ali daqueles pais da igreja que eu falei no início, né, que foram os homens que construíram as tradições de fé cristãs depois da morte dos apóstolos. O cristianismo oriental, ele já fala da salvação com um termo que é praticamente desconhecido da tradição ocidental: a teoses, a deificação,
a deusificação, digamos assim, a ideia de Irineu de Lyon, que disse que o ser humano está destinado a ser pela graça aquilo que Jesus é por natureza, e participar da natureza divina. É Irineu quem diz que Deus se fez homem para que o homem pudesse ser feito Deus. Então nós vamos ser salvos no sentido de participarmos da natureza divina. É uma outra compreensão de salvação. Então, prega só o evangelho. Qual? O evangelho ocidental ou o evangelho oriental? O evangelho da pré-reforma ou o evangelho pós-reforma protestante? O evangelho reformado, o evangelho da reforma protestante, o evangelho definido nos termos de João Calvino, de Martinho Lutero, ali no século XVI, abrindo mão de 16 séculos de história cristã. Tem gente que acha que o evangelho começou com João Calvino. Tem gente que acha que o evangelho começou com John Wesley, com Martinho Lutero, com os avivalistas do século XVI, século XVIII, dos movimentos europeus ali. Tem gente, aliás, que acha que o evangelho é uma coisa do homem branco europeu. Esquece que o evangelho vem das regiões do Oriente. E negligencia 16 séculos de tradição teológica cristã e fica acreditando que o evangelho é o que a reforma protestante afirma ser evangelho. Então a gente fala, bom, vamos pregar só o evangelho. Eu quero dar um outro exemplo para você. É o evangelho do Bento XVI, o Joseph Ratzinger, ou do Mário Bergoglio, o Papa Francisco. É o mesmo evangelho, dentro da mesma Igreja Católica Apostólica Romana, mas a ênfase do evangelho do Bento XVI é completamente diferente da ênfase do evangelho de Francisco. E muito provavelmente, inclusive, aqueles que dizem para eu pregar só o evangelho sequer vão considerar cristãos o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Inclusive, muito embora, né, o Bento XVI, o Ratzinger, seja considerado um dos mais extraordinários teólogos do cristianismo contemporâneo, e o Papa Francisco seja uma das figuras mais proeminentes do cristianismo atual, uma figura emblemática, extraordinária, que de tão extraordinário tem gente que diz que ele é o anticristo. Então, é muito complicado. Então, assim, o que é só o evangelho? É o evangelho reformado holandês, inglês ou alemão, é o evangelho dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas, é o evangelho dos assembleianos, da Assembleia de Deus, é o evangelho pentecostal, ou é o evangelho neopentecostal, ou como dizia Dom Robson Cavalcante, é o evangelho pós-pentecostal. De que evangelho nós estamos falando? Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é que quando você fala para que eu pregue só o evangelho, você precisa ser mais específico. De que evangelho você está falando? E eu quero te dizer que esse negócio de só o evangelho não existe. O que existe é uma infinidade de tradições cristãs que nascem da leitura do texto bíblico revelado, que nós cremos ser a palavra de Deus. Agora, se em primeiro lugar não é possível identificar o que é esse evangelho puro, universal, atemporal, esse só o evangelho, quando alguém diz assim que eu tenho que pregar só o evangelho, eu digo que não é possível desencarnar o evangelho. Tirar o evangelho do seu contexto histórico, social, cultural, econômico. Toda leitura bíblica ela é datada. A Bíblia é datada. A maneira como nós interpretamos a Bíblia é muito afetada pela nossa experiência, pelo nosso locus,
pela nossa vivência, né? Então, isso ajuda a gente a entender por que a igreja da Alemanha, ela apoiou o nazismo, ela sustentou o nazismo, ela flertou com o nazismo, porque aquele contexto cultural ofereceu lentes que fizeram com que eles lessem a Bíblia dessa maneira, ou a manipulação político-ideológica de pretensão totalitária, fascista, ensinou a Bíblia daquela maneira e interpretou a Bíblia daquela maneira, isto é, construiu-se uma teologia que andou de mãos dadas com o nazismo. Da mesma forma que se construiu uma teologia que confrontou o nazismo. O Bonhoeffer, por exemplo, foi morto, enforcado na prisão, dias antes do final da Segunda Guerra, por conspirar o assassinato de Hitler. E ele faz isso mesmo lendo o texto bíblico. E ele chega à conclusão que o nazismo é algo aviltante ao Evangelho. Então, assim, não dá para desencarnar o Evangelho do seu contexto histórico. Por isso que os cristãos da África do Sul, eles sustentaram um regime como o do Apartheid. E por isso que Desmond Tutu, ele responde ao Apartheid com o Evangelho. E o evangelho dos brancos que sustentaram o apartheid na África do Sul é um evangelho completamente diferente do evangelho de Desmond Tutu, que vem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho junto com Nelson Mandela em razão dos tribunais de reconciliação e verdade que pacificaram a África do Sul, ou pelo menos atenuaram muito, né, os conflitos raciais ali, quer dizer, o mesmo evangelho. Então, é muito interessante você achar que existe só um evangelho e ter que conviver com a segregação racial nos Estados Unidos e os movimentos de supremacia branca, as igrejas dos brancos racistas, com muitos protestantes brancos integrando a Ku Klux Klan e sendo racistas, e ao mesmo tempo conviver com a realidade das igrejas dos nossos irmãos negros que estão dizendo que Black Lives Matter, que vidas negras, que vidas pretas importam. É o evangelho. Tem a igreja do branco racista e ele está com a Bíblia na mão e ele acredita que ele está pregando o evangelho. E tem o movimento negro de busca de superação da segregação racial como uma afirmação a partir do evangelho. Então não é possível a gente desencarnar o evangelho e falar do evangelho para uma tal de uma espiritosfera, assim, como se a gente não vivesse dentro de condições sociopolíticas, econômicas e em dados momentos históricos, né? Então, hoje a gente está falando de teologia decolonial, de uma teologia negra, de uma teologia feminista, de uma teologia latino-americana em contraposição a uma teologia europeia. A gente fala de uma teologia anglo-saxã europeia, a teologia do homem branco europeu que age colonizando o terceiro mundo com a sua visão não apenas do evangelho, mas de sua cultura, com a ideia de que a cultura do homem branco europeu ela é superior a todas as outras culturas que encontra na sua fúria expansionista. Então, assim, é interessante, e mesmo nessa dinâmica de saída do evangelho,
ou da fé cristã da Europa para chegar nas Américas. Então você vê o movimento protestante que chega nos Estados Unidos da América do Norte, um movimento pietista, um movimento que chega ali, gera um tipo de sociedade. Já o cristianismo, ou a tradição cristã que chega pelos europeus, portugueses e espanhóis na América Latina, já é uma outra tradição completamente diferente. Né? Você vê, por exemplo, o Max Weber faz essa leitura da ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Ele escreve isso lá no começo do século passado. O Max Weber ele faz uma avaliação do quanto que o protestantismo tem similaridade ou ressonância ou confluência com o capitalismo. Ali no período em que a Igreja Católica dizia: quem não tem a Igreja por mãe não tem a Deus por pai, Santo Anselmo que diz isso, quem não tem a Igreja por mãe não tem a Deus por pai. Como é que o protestante, seguidor de Martinho Lutero, ou dos reformadores que foram excomungados da Igreja, agora eles não têm mais a Igreja por mãe? Como é que eles sabem que Deus é o Pai? Então eles não podem mais servir a Deus dentro da hierarquia da Igreja, porque eles foram excomungados, agora não tem mais a Igreja. Então onde eles vão servir a Deus? Na mundanidade, na secularidade. Eles vão servir a Deus através do seu ofício na sociedade. E aí cria-se toda uma ética do trabalho na cultura protestante. E cria-se uma cultura e uma ética de prosperidade dentro da cultura protestante. É o que o Max Weber vai falar sobre ética protestante e espírito do capitalismo. É a ideia assim: se eu não tivesse Deus como pai, eu não seria tão abençoado, eu não seria tão próspero. Então a prosperidade passa a ser um símbolo da bênção de Deus para aquele que se sente órfão de mãe, porque a Igreja excomungou. Então, você vê a tradição protestante, o santo protestante é rico e próspero. O santo protestante tem jato particular, ele é pastor, é bispo, é apóstolo, ele tem jato particular. É rico e próspero. O santo católico faz voto de pobreza. O santo católico faz voto de pobreza. Então, são duas tradições completamente diferentes. Então, fala assim, prega só o Evangelho, como se o Evangelho não tivesse raízes fincadas no solo da história, das culturas, dos contextos de sociedade onde ele está brotando, né? Não dá para desencarnar o Evangelho. Não dá para não usar o Evangelho para referir e, através dele, julgar os contextos históricos e denunciar as injustiças históricas. E agora, por exemplo, eu penso que não é possível identificar o que seja esse só o Evangelho, porque não tem um só Evangelho, existem muitas tradições do Evangelho. Não é possível desencarnar o Evangelho, e também não é possível reduzir o Evangelho a uma crença que diz respeito ao mundo abstrato, ao mundo espiritual, uma mensagem espiritualista abstrata, que não trata da realidade humana concreta, né? Então a gente vê, por exemplo, quando a Bíblia fala dos pobres, dos empobrecidos, aí vem o pessoal dizendo que é uma pobreza espiritual, pobre de espírito. É claro que tem uma dimensão de pobreza espiritual, mas é inegável que a Bíblia Sagrada ela convoca o homem justo, a mulher justa, convoca o povo de Deus, a igreja, a uma ação de justiça na sociedade.
Essa é uma das grandes diferenças entre Atenas e Jerusalém. Enquanto os filósofos gregos discutiam a matéria, a realidade do ser, discutiam a metafísica, os profetas hebreus eles discutiam a balança enganosa, o abandono da criança, da viúva, o abuso do pobre. Os profetas bíblicos eram profetas ocupados com a justiça desse reino de Deus chamado de Shalom, o Shalom de Deus, que é um reino de prosperidade de tudo para todos, né? A bênção de Deus sobre Israel é uma bênção de riqueza coletiva, não é de enriquecimentos individuais. E os profetas de Israel estão questionando isso o tempo todo, chamando para a justiça. E aí a gente encontra o Novo Testamento, o que Jesus fala, o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus não fala do céu como uma realidade abstrata espiritual pós-morte. Jesus fala do reino de Deus como uma realidade concreta que, inclusive, começa na experiência histórica. E é por isso que os apóstolos vão dizer, e Tiago vai falar isso, sobre se você vê uma pessoa necessitada de alimento, de vestimenta, e diz a ela, Deus te abençoe, entrega um folheto, faz uma oração por ela, mas não reparte o seu pão, não oferece abrigo, não promove justiça para essa pessoa, a sua fé é morta. Sua fé é morta. Tem uma discussão muito interessante que Martinho Lutero teria debatido, que Tiago fala da salvação pelas obras, quando na verdade a salvação é pela graça mediante a fé, a justificação pela fé, mas o Tiago não está contrapondo a fé e as obras, ele está contrapondo a fé viva e a fé morta. A fé viva é aquela engajada na promoção da justiça. Tanto que ele, na sua carta, faz uma denúncia aos ricos que arrastam os pobres aos tribunais. E ele não está falando de pobreza espiritual e nem de riqueza espiritual. Ele está falando de uma estrutura de segregação e de estratificação social. E é uma denúncia de Tiago a esse respeito. Então, o reino de Deus é uma realidade concreta, é uma realidade histórica. As relações humanas, elas acontecem na dimensão concreta. Então, quando a Bíblia fala de justiça, não está falando de ser bonzinho. Na tradição de Israel, a justiça, a sedaká, e o justo, que era o sadique, ele não era um virtuoso bonzinho. Então, repartir o pão com o faminto não é um ato de bondade, é um ato de justiça. Isso é bíblico. A superação destas hierarquias sociais e da subjugação de determinadas condições humanas, a mulher, o negro, o escravo, por exemplo, isso daí, o Evangelho vai nos obrigar a dar um salto de libertação e de nivelamento de todos os seres humanos pela dignidade que lhes é conferida pelo fato de serem criados à imagem e semelhança de Deus e pela sombra da cruz que a todos nós nivela, como filhos e filhas de Deus e como irmãos e irmãs. Então, não é possível pregar um evangelho para uma dimensão abstrata espiritual sem dar atenção às realidades concretas da vida humana nos seus mais diferentes contextos sociais, históricos, políticos e econômicos. Então a gente tem que usar o evangelho para julgar um sistema racista, para julgar um sistema machista, para julgar uma estrutura social injusta.
É o Evangelho que nos ajuda a fazer isso, senão a gente perpetua a maldade e a gente não confronta o império das trevas. O império das trevas que promove a morte, especialmente dos mais vulneráveis, e faz vítimas e derrama sangue na terra, o templo de Deus. Então é muito complicado isso aí, prega só o Evangelho e não se mete em confusão. Por exemplo, essa semana eu me posicionei em apoio à greve dos entregadores dos aplicativos, esse contingente imenso de trabalhadores que eles estão trabalhando e fazendo entregas pelos aplicativos, mas eles não têm garantia trabalhista, eles não têm seguro de vida, eles não têm assistência médica, eles não têm uma remuneração digna, e eu me solidarizei com eles. E aí o pessoal vem dizendo para mim, prega só o Evangelho, você é esquerdista. Eu falo, poxa, é uma coisa muito iníqua, isso é uma iniquidade, não ser solidário à condição de trabalho que estas pessoas têm, então não é possível pregar o Evangelho sem prestar atenção no esgoto a céu aberto, nas favelas, nas pessoas que morrem nos corredores dos hospitais. Não é possível pregar o Evangelho sem prestar atenção nisso. Não é possível pregar o Evangelho sem denunciar uma violência de Estado, sem denunciar a ganância do capital. Não é possível. Não é possível reduzir o Evangelho a uma mensagem abstrata espiritualoide. Não é possível desencarnar o Evangelho dos seus contextos históricos, sociais, culturais, políticos, econômicos. E também não é possível encontrar um conjunto universal, atemporal, neutro e puro que se chama Evangelho. Então, quando alguém diz assim para mim, prega só o Evangelho, eu não entendo o que essas pessoas estão falando. E também acredito que não é possível reduzir o Evangelho ao seu núcleo básico consensual ali. Você vai dizer assim, Ed, então você acha que não existe um Evangelho? Existe um montão de Evangelhos? Não, eu acredito que existe sim um núcleo básico, a divindade de Jesus, a triunidade de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus como determinante da relação de Deus com a sua criação. Então, claro que existe um consenso que percorre toda a história da fé cristã e todas as tradições cristãs se encontram ali num consenso, mas não é possível eu pregar e reduzir o Evangelho a esse núcleo base consensual. Tanto que o apóstolo Paulo ele se despede da igreja de Éfeso em Atos capítulo 20, e ele diz, olha, eu estive aqui entre vocês e eu não deixei de anunciar a vocês nada do que fosse útil. E eu anunciei todo o conselho de Deus, toda a verdade de Deus, toda a vontade de Deus. Então, o Evangelho diz respeito a todas as dimensões e áreas da vida humana e todas as dimensões do ser humano, o ser humano nas suas dimensões bio, psico, emocional, espiritual, social, o ser humano e as suas circunstâncias, né? Então, pregar apenas o plano da salvação, como se houvesse esse tal plano da salvação que fosse inequívoco e fosse único, a única forma de explicar o Evangelho para uma pessoa, pregar o plano da salvação, prega só o Evangelho. Quer dizer, eu não entendo o que esse pessoal está falando. Agora, também por último, eu acho que eu nem precisava dizer isso, mas eu faço questão de dizer, é que ainda que eu esteja falando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, o que eu discordo, porque eu acho que tudo tem a ver com o Evangelho, tudo tem a ver com a revelação que há
em Jesus Cristo a respeito de como ser humano, como ser sociedade, como ser mundo, como se relacionar com Deus. Tudo tem, o Evangelho tem a ver com tudo. Mas ainda que eu estivesse dando opinião que nada tem a ver com o Evangelho, eu tenho que dar opinião. O fato de eu ser pastor, de eu ser pregador, de eu ser pastor-presidente de uma instituição religiosa e ter a minha responsabilidade institucional, o fato de eu ocupar esse lugar social de pastor evangélico, não esvazia o fato de que eu sou um ser humano, que eu sou um cidadão brasileiro e que eu gosto desse governo e não gosto, que eu gosto desse presidente e não gosto, que eu acho ridículo esse ministério ou eu aprovo esse ministério, ou que eu torço pro Flamengo ou pro Corinthians. Tipo assim, eu tive um professor no seminário que ele dizia o seguinte, que tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. Então, assim, há um universo de conhecimento, há um universo de realidades a respeito das quais a gente precisa se posicionar, fazer escolhas, tomar decisões, aderir ou não aderir, que extrapola a nossa relação com a Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vá numa reunião de condomínio, do meu condomínio, e eu vá discutir uma lei injusta que estão tentando impor sobre os moradores do condomínio, e um sujeito levanta na reunião do condomínio e diz assim: "Ô Ed, prega só o evangelho, você é pastor, por que você veio aqui discutir a reunião de condomínio?" Você está entendendo quando essas pessoas dizem prega só o evangelho? Estão roubando dimensões da minha vida e da minha humanidade e da minha cidadania. Então, quando eu vou dizer que eu não gosto do imposto X ou da política pública Y, alguém me manda só pregar o evangelho, o quê? Eu não posso ter opinião como cidadão? Eu não posso ter a minha escolha? Quando eu digo que eu faço críticas a política de meio ambiente desse governo, eu não posso? É porque eu sou pastor? Ou porque eu tenho que pregar só o evangelho? E, na verdade, eu quero dizer o seguinte, esse pessoal todo que fica me mandando pregar o evangelho, se eu batesse palma para Bolsonaro, se eu fosse um bolsonarista, se eu fosse um cara que apoia o bolsonarismo, eles estavam me aplaudindo, não estavam mandando eu pregar só o evangelho. Eles ficam me mandando pregar só o evangelho porque, no fundo, o evangelho, da maneira como eu prego, confronta as incoerências da sua fé. Então, tudo isso que eu queria dizer hoje, até fiquei com uma bronca nesse final aqui, porque realmente é aviltante o nível de ignorância, de arrogância, de prepotência, de intolerância desse pessoal que acredita ser dono de um evangelho puro, universal, atemporal, o evangelho verdadeiro, e todo mundo que não concorda com eles está equivocado. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado. Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast.